Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje, vamos falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar supostas irregularidades na gestão do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Para isso, eu recebo no estúdio o presidente da CPI, vereador Roberto Robaina, do PSOL. Vereador, seja então muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada em outubro de 2019 e deve seguir os trabalhos neste ano, né? Então vou pedir primeiro para o senhor fazer um histórico. Ela foi motivada aí a partir de um pedido de impeachment, né, do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Tudo bem, Luciana? Oi para todos os telespectadores e um bom ano novo para todos, né? Estamos começando o ano Bem, a CPI, Luciana, a motivação dela, nós temos O início da gestão do prefeito Marquesan foi muito contestado por nós da oposição na época, porque toda a montagem do governo e os primeiros planos que envolveram os servidores públicos, uma planificação que na verdade foi de congelamento salarial muito forte, de aumento das alíquotas previdenciárias, eles foram planos elaborados com uma participação muito ativa de uma OCIP chamada Comunitas, que contratou, por sua vez, uma consultoria denominada Falcone. E essa consultoria, que é uma consultoria que foi muito importante na gestão do PSDB de Minas Gerais, do Aécio Neves, ela recebeu um montante de recursos muito importantes de grandes empresas, de bancos como Itaú, Iguatemi, o próprio Gerdau. Foram empresas que deram recursos para a Comunitas contratou a Falcone e a Falcone preparou um plano de gestão. Tá? Ocorre que a Comunitas utilizou-se de aparelhos do serviço público, redes de computadores, a rede de internet, funcionários, salas, e quando uma empresa não governamental utiliza recursos públicos para fazer trabalho público, ela, pela lei de licitação, ela só pode fazer isso se ela ganhar uma concorrência. E não ocorreu essa concorrência. Razão pela qual nós entramos na época com uma ação judicial, nós conseguimos suspender essa parceria com a Comunitas. Uma das tarefas da Comunitas era justamente realizar o banco de talentos. Bem, depois do decorrer da gestão foram surgindo denúncias em relação especificamente a um dos empresários que teve uma participação muito ativa na campanha do prefeito Marquesan, teve uma participação ativa na instalação do Banco de Talentos. Esse empresário, ele foi nomeado, é o Michel Costa, ele foi nomeado pelo prefeito Marquesan diretor técnico da Procemp, e logo em seguida ele foi nomeado presidente do Conselho Administrativo da Carris. Ele saiu da Carris, ele pediu demissão só em agosto de 2017, por conta de uma notificação dos procuradores mostrando que havia possibilidade de haver conflito de interesses entre a sua participação no Conselho Administrativo da Carris e a existência de uma empresa no interior da Carris, colocada por ele, da qual ele era sócio, que era a Safre Conecta, que é uma empresa que fez todos os processos ligados, os testes iniciais do GPS da Carris para fazer todo esse processo de mudança tecnológica nos ônibus da cidade de Porto Alegre. E esse empresário, ele foi denunciado por uma fraude no DAER de mais de R$500 mil. Então, foram se juntando fatos que, para nós, eles justificavam a investigação. Daí que surgiu a Comissão Parlamentar de Inquérito, a partir desse tipo de iniciativa do governo de fazer uma gestão muito ligada a interesses empresariais, mas com essa contradição, com a contratação de uma empresa sem concorrência pública, como define a necessidade de licitação, no caso, né? A lei das licitações 866, ela obriga a haver concorrência pública e isso não ocorreu. Tanto que a justiça nos deu grande causa. Certo. Além do que o senhor colocou, né, do diretor da Procemp, existem outros alvos de investigação por parte da CPI. Seria aí o aluguel do prédio de uma das secretarias, o próprio Banco de Talentos? A parte do aluguel da Secretaria do Desenvolvimento é uma parte anexa, é uma parte lateral, não é a parte central. Uhum. A parte central está ligada às atividades desse empresário Michel Costa, a influência que ele ganhou na prefeitura, sobretudo no primeiro ano, as relações empresariais que ele estabeleceu com a prefeitura. Para te ter uma ideia, nós ficamos muito preocupados e um dos pedidos que nós fizemos no ano passado, né,
no encerramento do trabalho legislativo do ano passado, foi que a Prefeitura de Porto Alegre nos informasse quem pagou os custos da passagem da comitiva do prefeito Marquesan para Paris e para Nice, para poder... O prefeito Marquesan foi a Paris, fez uma série de negociações com a empresa Capter, da qual esse empresário Michel Costa sempre foi um dos intermediários, e até hoje nós não tivemos uma informação a respeito disso. Quer dizer, o fato é que é muito ruim que iniciativas privadas, que empresários banquem passagens de comitivas de prefeito. Quer dizer, isso também é uma ilegalidade. Então nós queremos, na verdade, combater a ingerência indevida. Nós estamos numa sociedade capitalista, então evidentemente que os empresários têm seu peso, mas o poder público tem que ser um poder que não, justamente por isso é poder público, onde o público não seja dominado pelo privado, muito menos dominado por interesses empresariais, porque não pode funcionar assim. O poder público tem que ter um papel de controle, de regulação da economia e não ser um reprodutor dos interesses empresariais. E, portanto, nós estamos muito atentos a esse problema, porque nós não queremos não só não queremos que haja ilegalidades, mas também não queremos que domine a lógica da empresa dominar o setor público. Isso é um ponto importante do nosso trabalho. Vereador, um balanço, né, do que pode ser realizado em 2019 com relação a pedidos de informações, oitivas. Alguns secretários já puderam ser ouvidos, né, pela CPI também? Nós tivemos os secretários da pasta do desenvolvimento já tiveram oitivas, né, o Leandro Lemos e o Eduardo Cidade, foram dois secretários, o ex-secretário e o secretário atual que foram escutados, e nós tivemos também a oitiva do Christian Lemos, secretário da gestão o braço direito do prefeito Marquesan. Ele foi um dos responsáveis, coordenador do Banco de Talentos. É preciso que se diga que nós enfrentamos muito boicote por parte do governo. O trabalho da CPI não tem sido fácil, porque o governo realmente não tem ajudado no sentido de garantir transparência. Por isso que não foram fáceis conseguir aprovar as oitivas. Nós, felizmente, conseguimos aprovar e obter, não necessariamente com votações, mas na condição de presidente da CPI eu pude dialogar com vários órgãos, Ministério Público, Polícia Civil, então nós tivemos condições de ter uma série de informações também que permitem que, apesar da dificuldade na obtenção de oitivas e apesar das dificuldades que nós temos tido em relação ao governo não ter presteza para garantir o esclarecimento das questões, como essa, por exemplo, da viagem da comitiva do prefeito a Paris, a documentação tem sido muito farta e essa documentação nos permite trabalhar com conclusões muito sólidas. Certo. E qual a projeção, então, para esse ano que se inicia de 2020? Quem mais deve ser escutado? Como que a CPI vai se organizar? Ela tem um prazo de 120 dias aí, podendo final ser de fevereiro, né? Podendo ser prorrogada. Eu acho que tem que ser prorrogada, porque, afinal de contas, nós tivemos muitas faltas de vereadores que faltaram. E eu acho que essas faltas não eram à toa. Ou seja, e isso é grave, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem um papel de investigação e é uma das funções dos vereadores. E, nesse caso, eu acho que é grave que haja boicote, seja por dificultar as oitivas, seja por não garantir o quórum. Então, isso vai demandar um adiamento, um prorrogamento, melhor dizendo. Vamos ver se a gente consegue isso, porque é um tema que também vai ser discutido. Mas o prazo da CPI é até final de fevereiro de toda forma, né? Isso está garantido em termos de regimento. E uma das oitivas que a gente precisa aprovar, já está aprovada, mas precisa realizar, é a do próprio empresário Michel Costa. O ideal seria, inclusive, que outras pessoas fossem escutadas, mas por conta dessa lentidão, desse ritmo mais lento que o governo impôs, porque o governo tem a maioria na CPI, apesar de eles não terem conseguido liquidar a CPI, eles conseguiram atrasar os trabalhos da CPI, e isso é uma luta política. Portanto, evidentemente que eu sou um vereador de oposição, e os vereadores que defendem o governo atuaram na CPI com lógicas políticas. Eu entendo as lógicas políticas e até respeito,
Mas um governo não pode dizer que quer transparência e ao mesmo tempo obstruir trabalhos de comissões parlamentares de inquérito. Então, eu espero que, para contrariar a minha tese, eu espero que os vereadores da base do governo, para fazer eu ter que morder a língua, que eles garantam que haja, inclusive, a prorrogação dos trabalhos, porque é evidente que, nesse tempo que nós tivemos, e com as várias dificuldades que teve o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que a prorrogação desse trabalho é necessária. Ao final, então, né, da CPI, sendo ela, enfim, prorrogada ou não, é apresentado aí um relatório, né? Quais são as suas expectativas com relação a isso? Eu acho que, como eu disse, a documentação é muito farta, então se pode ter um relatório muito, muito bom, justamente que mostre e que as pessoas possam, a partir daí, tirar suas conclusões, como que tem se estabelecido na gestão do prefeito Marquesan a relação entre o público e o privado, ou seja, a relação entre a lógica da gestão e interesses empresariais, que foram os interesses que, de uma certa forma, bancaram, economicamente falando, a principal consultoria que o governo teve para elaborar o seu plano de gestão. O Banco de Talentos, por exemplo, foi uma das atividades onde a responsabilidade foi da Comunitas no início, depois o governo seguiu com o Banco de Talentos, mas a lógica da gestão, o seu plano em relação aos servidores públicos, foram todos, que não quer dizer que o prefeito Marquesan não concorde, que não quer dizer que foi imposto para ele, mas a elaboração foi feita a partir de grupos empresariais que bancaram uma consultoria que evidentemente tem coincidência com esses grupos. Não é à toa que essa consultoria ela foi muito importante na gestão do ex-presidente nacional do PSDB, do partido do prefeito Marquesan, no caso o ex-senador Aécio Neves. Tá certo, vereador. Gostaria de agradecer muito, então, a sua presença aqui no Jornal da Câmara e agradecer também o balanço e a projeção realizada, né, para esse ano que se inicia. Obrigado, Luciano, e bom ano para todos aqui da TV Câmara. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer a sua companhia no Jornal da Câmara de hoje e a edição de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.